Mas vamos falar do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Ele postou nas redes sociais um discurso em que dá uma aula de vassalagem, subordinação ao ex-chefe Jair Bolsonaro, entre outras coisas. Acho que é muito mais do que isso, do que subordinação até, né, gente? Isso em Ribeirão Preto, onde a turma foi recebida com festa por apoiadores na AgriShow, uma das maiores feiras agropecuárias do país. A gente tem um vídeo, aí vocês vão entender do porquê que a gente está tão revoltado com isso. Depois a gente discute. Vamos acompanhar o vídeo. Se as pessoas estão aqui vestindo verde e amarelo, é porque o Bolsonaro despertou um sentimento em todos nós. Hoje, ninguém tem vergonha de dizer Deus, pátria, família, liberdade. Esse é o sentimento. É isso que nós queremos. Nós queremos ver o Brasil verde e amarelo, o Brasil sorrindo, caminhando para frente de novo. Por isso que a gente fala, volta Bolsonaro! A gente ficou, esses segundos de silêncio é porque a gente está perplexo. Eu imagino como você aí que nos acompanha também, né, Nassif? Não, o que causa engulhos aí é ver a maneira como a terceira via, o Globo deu 2 páginas para ele aí tudo, como a terceira via tenta transformar, já que não tem mais ninguém da terceira via, todos já foram descartados aí, tenta transformar o Tarcísio em terceira via. O Tarcísio é o que de pior existe na política hoje. Ele não é histriônico que nem o Bolsonaro, mas além de subordinado ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, ele tem todas as práticas. O genocídio que ele pratica, essa venda desenfreada de estatais aqui, e daí é apresentado como sujeito, não, esse é um bolsonarista civilizado. Está a prova aí. É um risco. O que ele está fazendo com a polícia militar? Ele está desmontando institucionalmente São Paulo. São Paulo que resistiu ao Serra, que resistiu ao Dória. Você pega a polícia militar aqui de São Paulo, que ele está entregando para as milícias. O que ocorreu lá em Guarujá é um exemplo pequeno. E você tem aqui o Ministério Público Estadual que não funciona também. Você tem o crime, aí o PCC se infiltrando em todos os lados, ele enfraquecendo a Polícia Civil, e ele recua em tudo. Ele tenta fazer um pouco de jogo de cena. Outro dia fez um gesto em relação aos LGBTQIA, daí imediatamente voltou atrás, e foi o sujeito que inaugurou os negócios militares aí na área civil, quando foi colocado na direção do DENIT. Ele, no DENIT, abriu espaço lá, a Dilma, naquela santa ingenuidade dela, achando que o DENIT, por ser corrupto, se colocasse militar. Lá, militar era serião. Ele pegou o DENIT e rachou o DENIT lá, entregou projetos para empresas ligadas ao Instituto Militar de Engenharia, para um general que tinha montado uma ONG. Ele inaugurou os negócios no DENIT. E daí ele pega os estudos que a própria Dilma tinha feito em relação a PPPs e tudo, apresenta no governo Bolsonaro, como se fosse dele, entra como se fosse um grande técnico, fez uma gestão medíocre no Ministério dos Transportes. É só pegar os dados aí da Confederação Nacional dos Transportes sobre as estradas nesse período, inaugurou 6 quilômetros de asfalto e apareceu, porque ele inaugurava qualquer ponte em qualquer cidade, aí ele inaugurava. E aqui em São Paulo a mesma coisa. Ele montou no antipetismo, ele e esse canastrão aí do governador de Goiás aí, ele monta no antipetismo aí, não tem alternativa, o PSDB virou acabou o PSDB, né? O PSDB virou um partido minúsculo. Aí, daí a esperança que fica é se um Kassab aí consegue segurar um pouco as pontas com ele. Ele é a maior ameaça que nós temos hoje à democracia brasileira e à civilização brasileira. Concordo, principalmente porque ele vai ser capaz de aglutinar, o Tarcísio vai ser capaz de aglutinar Faria Lima, dogma religioso, mídias hegemônicas, militares. Então o Tarcísio é sim um risco imenso e a minha observação vai ao encontro disso que Nassif comentou já, que é o seguinte:
boa parte da imprensa hegemônica, no caso toda a imprensa hegemônica, toda a imprensa corporativa, apoiou o bolsonarismo, muito por conta do antipetismo, como sendo um remédio ao antipetismo, e acreditando que, uma vez eleito, o Bolsonaro seria ali contornado, ele estaria circunscrito pela institucionalidade do país. Isso não acontece e o custo é altíssimo. Ele vem na forma de 700 mil vidas perdidas durante a pandemia, ele vem na forma de uma crise econômica, ele vem na forma do isolamento do Brasil junto à sociedade internacional e ele vem na forma da consolidação do próprio bolsonarismo, que é um regime sociopolítico de cariz neofascista mais deletério que a gente já teve na história do país. Menos de 2 anos depois, Nassif, parece que a mídia já esqueceu isso. Parece que eles já estão dispostos a fazer a mesmíssima aposta no Tarcísio de Freitas como um sujeito moderado, equilibrado, que não é tão radical quanto o Jair Bolsonaro e, portanto, pode ser uma alternativa viável para enfrentar o governo Lula. A minha pergunta é, será que é isso que os Mesquita querem? Será que é isso que o André Esteves quer? Será que é isso que os Marinho querem? Será que é isso que os Saad querem, os Frias? É isso que vocês querem? Vocês querem fomentar uma figura que vai consolidar um dogma religioso a ponto de, muito possivelmente, conduzir o país para uma espécie de teocracia miliciana? Então, acho que vale a pena pensar um pouco nisso, porque a gente já tentou isso anteriormente e o resultado foi trágico na própria figura do bolsonarismo, né, Nassif? Aí é uma coisa maluca, porque o sujeito ele se prende a 2 bandeiras. Bandido bom é bandido morto e privatização geral e restrita. Né? O bolsonarismo trouxe o Paulo Guedes, que trouxe negócios para a turma dele. O que o Paulo Guedes fez ali, foi na Banco do Brasil, Petrobras, você pegar uma empresa que nem a Petrobras, com a necessidade que tem de investimento, distribuir mais que o lucro dela. Então eles fecharam os olhos para os outros aspectos e só perceberam quando veio 8 de janeiro, um pouco antes de 8 de janeiro, em dezembro, quando vieram as primeiras manifestações. Né? Então é complicado, é um país enrolado, viu? Porque daí você pega o Supremo. O Supremo foi o poder que convalidou esse parlamentarismo torto brasileiro. Ou seja, ele deu poder ao Congresso para fazer um impeachment sem os princípios que regem o impeachment aí, crime de responsabilidade. Porque o que é o parlamentarismo? O parlamentarismo, você tem lá o presidente da República, indica o primeiro-ministro, o Congresso vota, se o Congresso rejeita 3 vezes, o presidente da República tem o poder de dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Então ele tem esse poder, que é o que estabelece o equilíbrio. O que o Supremo fez? O Supremo deu a prerrogativa ao Congresso de fazer o impeachment sem ser parlamentarismo. Então, quando veio a ameaça, percebeu que realmente você tinha uma ameaça à democracia, o Supremo reage, principalmente quando o Aécio e o Temer ficam de fora, se torna uma âncora à democracia, e agora dá muita moleza, né? Dá muita moleza. Hoje publiquei um artigo sobre o caso lá do jornalista lá de Recife, que foi condenado à prisão, mandaram tirar tudo do ar lá, porque uma juíza e um promotor, ele denuncia o promotor que estava fazendo uma jogada em Fernando de Noronha, querendo um terreno para ele em Fernando de Noronha em nome do Ministério Público. Ele fez a denúncia lá atrás. A juíza ordena prisão, tirar tudo do ar, uma censura prévia, em nome do quê? Não, isso aí é uma ameaça, usando os argumentos que o Alexandre de Moraes muito bem utiliza em relação às fake news que colocam em risco o federalismo brasileiro, a democracia brasileira. Então você tem, digamos, esse espírito autoritário espalhado por todos os lados. E a única esperança que você tem é a reinstitucionalização do país e a volta dos ministérios públicos estaduais, das justiças estaduais, a ficar sob controle do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, não basta. O que o bolsonarismo fez foi destruir todo esse aparato institucional que segurava a peteca. Né? E daí vem os jornais e não aprendem nada. A única coisa que você tem de bom numa crise profunda é o aprendizado.
Aqui o Brasil é um país tão terrível que 2 anos depois volta todo aquele estilo pré-Bolsonaro, volta à mídia. Rapaz, dá um desânimo, viu? Dá. Aliás,